O que mais a gente encontra são amigos, pessoas ligadas a gente, que às vezes trabalha numa chácara, num sítio, ou possui uma chácara, um sítio, ou mesmo precisa de fazer uma automatização imediatista, seja na sua casa, seja onde for. E um desses amigos me procurou como carregar uma bateria de forma simples, né, rápida, e um circuitozinho que possa automatizar essa carga de uma bateria. Então eu estou apresentando aqui para vocês, em resposta até a esse amigo meu, um simples circuitinho. É porque a eletrônica, quanto mais simplicidade na eletrônica, se torna mais eficiente. Não adianta você criar ou projetar circuitos complicadíssimos, mas que não atende à demanda imediatista, né? Aquela necessidade imediata da gente produzir alguma coisa ou fazer alguma coisa. E no mais, a questão da simplicidade traz também economia, né? E de repente um circuito simples corresponde com as nossas expectativas e produz aquilo que nós almejamos naquele momento. Então esse circuitinho aqui é um circuitozinho que entrega à bateria uma carga imediata, rápida, pode ser lenta também, dependendo da capacidade da fonte de entrada, porque o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui uma fonte de entrada de 5 volts e baterias recarregáveis de 3,7 volts como carga. Nós temos um circuito de um transistor polarizado, ajustado o ponto de disparo da sua polarização. Assim que a junção emissor e base atinja acima de 0,7, né, que é o ponto de condução de um semicondutor, da junção emissor-base, ele passa a conduzir acionando o relé e disparando a chave, ou seja, ele subiu, a tensão da bateria sobe acima ou atinge 3,7, acima disso, o circuito está polarizado para disparar e automaticamente a junção emissor e base atinge 0,7 volts, que é o ponto de condução, e faz com que o relé dispare e interrompa. A chave do relé está programada para interromper a fonte de entrada com relação à carga. Por quê? Porque a carga já atingiu os 3,7, logicamente o relé vai desativar ou desacionar a fonte de entrada. E quando isso acontece, o outro polo da chave do relé está ligado a um LED que indica que a carga está completada, né? Ou seja, a bateria que foi colocado para recarregar atingiu o seu ponto máximo de carga. Então esse é um circuitozinho de automação muito simples e na sua simplicidade ele atende à expectativa. Para resumir, esse circuito, inclusive, uma polarização simples de um transistor, né, que pode ser ajustado ao seu ponto de disparo, e esse circuito ele serve para várias funções. Isso aqui é uma ação multiforme da polarização de um transistor que pode te dar várias aplicações dentro do cotidiano das pessoas. Você numa chácara você pode utilizar isso aqui para acender lâmpadas, substituindo componentes aqui na polarização, pelo LDR, por exemplo, né, que é um resistor sensível à presença da luz, e você pode colocar luminárias, né, para acender e apagar conforme o dia e a noite,
Enfim, você pode automatizar aqui muita coisa. Por exemplo, você pode colocar um termistor, né, no local do resistor variável. Então, no lugar do resistor variável, você colocando um termistor, você pode disparar conforme a temperatura. Então, você pode automatizar qualquer uma carga através da temperatura. Enfim, são várias aplicações para este circuito, que é um circuito simples e que pode atender várias coisas. Por exemplo, você pode controlar o nível de uma caixa d'água, né? É só substituir o resistor variável por sensores. Sensor de boia, sensor de contato com a água, que de repente vai variar a resistividade da tensão em cima da base, né? A aplicação da tensão em cima da base do transistor, e vai também disparar o relé, ou seja, comandar uma determinada carga, seja uma bomba, né? Isso tudo vai depender da capacidade da bomba e do relé que você, ou do circuito, da potência do circuito, né, de comando, que seria no caso o relé, a capacidade ou a amperagem do relé para acionar ou desacionar uma determinada bomba, uma carga mais pesada ou mais leve. Enfim, mudando algumas coisinhas, você com o mesmo circuito, você conseguirá várias aplicações. Então, são inúmeras as condições que você pode aplicar este pequeno e simples circuito. Assim é a eletrônica, né? Não adianta nós colocarmos aqui 3, 4, 5 circuitos integrados para fazer uma determinada função e no final do ciclo termina cumprindo o mesmo objetivo de forma mais cara. Então, a eletrônica e a simplicidade é algo que estão associadas, e quanto mais simples, menos complicação para se produzir, mais economia, e você atinge o objetivo. Tudo é questão de criatividade. Deixei este circuitinho aqui, atendendo a solicitação de um amigo, mas também deixo aqui mais do que um circuito, eu deixo o conceito, né? O conceito da simplicidade, o conceito da eficiência e do objetivo a ser atingido. Um circuito multiforme, um circuito que pode te entregar várias coisas com pequenas alterações. Eu espero que sirva para principalmente os iniciantes, principalmente aqueles que estão ou que buscam simplicidade dentro da eletrônica para cumprir com seus objetivos. Então eu espero que tenha atendido a expectativa deste público. Se você gostou do conteúdo, eu estou trazendo sempre conteúdos aqui que possa atender a população de uma forma geral, principalmente aqueles que se interessam por eletrônica, e também aqueles que precisam de algo eficiente, algo prático, algo simples, algo barato para aplicar no dia a dia. Porque não adianta uma eletrônica complicada que você não possa aplicar, né, que você não possa usar no seu dia a dia. Então eu peço a você que gosta deste conteúdo, que você curta, que você se inscreva no canal, acompanhe os nossos conteúdos, que nós traremos muita coisa interessante. Traremos aquelas coisas mais avançadas para os avançados, mas também procuraremos trazer e suprir as expectativas daqueles que são menos conhecedores da eletrônica, mas que precisam utilizar-se da eletrônica para atender o seu sítio, a sua chácara, a sua casa, o seu dia a dia, né? Porque a eletrônica ela está presente em todas as situações de nossa vida. Então, como é que funciona este circuito, né? Eu vou ligar aqui a simulação do Proteus e ele vai nos dar o entendimento correto deste circuito. Então, o que a gente observa? Aqui ele já está acionado, por quê? Porque está marcando aqui no medidor 3,7 volts. Isso quer dizer que a nossa carga aqui, a bateria,
está com 3,7 volts, então ele acionou o relé demonstrou através deste LED que a bateria está carregada. A fonte de entrada pode ser qualquer fonte conectada a esse circuito, pode ser uma fonte de celular de 1 ampere, etc. O que vai interferir a capacidade da fonte? O tempo de carga da bateria, somente isso. Então, se você tem uma fonte de 1 ampere, né, se sua bateria ela tem 1 ampere, vai levar 1 hora para ser carregada. Né? Se você tem 1 ampere na fonte de entrada e a sua bateria é de 2 amperes, vai levar aqui 2 horas. Por quê? Porque a fonte de entrada é 1 ampere e você precisa de 2 amperes para carregar, dar uma carga completa na bateria. Então, logicamente, você vai ter o tempo dobrado para se carregar essa bateria. E se ao contrário também, se nós temos uma fonte de entrada de 2 amperes e uma bateria de 1 ampere, nós vamos levar metade do tempo para carregar essa bateria. Pois é, pessoal, aqui nós temos um circuito simples, né? E vamos explicar agora o que acontece. Nós temos aqui o ponto de ajuste da polarização do transistor, ponto de condução do transistor, como eu expliquei. E nós vamos ligar o simulador e verificar em que condição está a carga, se a carga está carregada ou descarregada. Então vou ligar o simulador e nós podemos observar que o LED correspondente à bateria carregada está ligado. Isso logicamente, olha, aqui o medidor está mostrando que a nossa carga aqui está fornecendo já 3,7 volts. Então nós podemos observar que a nossa fonte de entrada é 5 volts. Né? E quando você liga uma carga que está abaixo do nível da tensão de 3,7, ele vai trazer essa tensão da fonte para a tensão da carga, né? Principalmente quando essa fonte aqui nós temos uma corrente inferior à corrente máxima da carga. Ele traz a tensão da carga, ele traz a tensão de entrada para a tensão da carga, e fazendo com que esse circuito responda segundo a tensão da carga. Então vamos desligar aqui o simulador e vamos colocar essa tensão da carga. Vamos colocar essa tensão da carga para 3,6, ou seja, abaixo do nível da tensão máxima da carga. Então vamos acionar de novo. O que aconteceu? No medidor marca 3,6, exatamente a tensão da carga, e o circuito está mostrando que a carga está descarregada, ou seja, o LED está apagado. O relé está desativado, né? A sua chave não foi magnetizada, ou seja, o indutor do relé não foi magnetizado e a chave fica desarmada. Isso quer dizer que o nosso transistor não está polarizado, ele está com a sua junção emissor-base abaixo de 0,7, logicamente ele não vai acionar. Então, isto é o funcionamento de um carregador, ou seja, a carga está abaixo do nível determinado para ser ativada a polarização do transistor, então ele desarma o relé. Vamos então aqui tirar a simulação e colocar novamente para 3,7. 3,7 a programação da tensão da carga. O que vai acontecer? Nós vamos acionar o simulador e a gente observa que ele atingiu o ponto de carga, e ao atingir o ponto de carga ele acende o LED demonstrando que a bateria está carregada. É um circuito simples, né? A polarização de um transistor de forma simples. Então nós vamos ajustar aqui, ó, vamos desequilibrar o ponto de atuação do transistor, né? Então nós vamos aqui ajustar esse RV1, que é o resistor variável. Olha lá, eu desativei o ponto eu desequilibrei o ponto de polarização do transistor. Nós temos aqui um circuito que nada mais é do que um divisor resistivo, e um dos resistores são desequilibrados, né? Vamos dizer assim, desequilibrado
para que possa sair do ponto de atuação do transistor. Então, quando eu ajustei esse trim pot, então ele colocou esse transistor no ponto de disparo, né? No ponto de disparo com relação a uma carga de 3,7. Essa carga poderia ser 12 volts, poderia ser uma bateria de 12 volts. Logicamente, eu teria que ter uma fonte de entrada com uma tensão maior, né? Então, eu posso aplicar este circuito aqui e ajustá-lo de acordo com a minha necessidade. Eu tenho uma bateria de 6 volts, então eu vou colocar aqui uma fonte de 12, uma fonte de 8, de 7,5, né, volts na entrada, para que eu possa corresponder à carga máxima dessa bateria, e eu ajusto o ponto de disparo através do transistor através desse trim pot, que é o RV1. Então eu desestabilizo ou não a polarização do transistor e determino o ponto de disparo que eu almejar, ok? Então é um circuito simples, né? A polarização simples de um transistor, você consegue efetuar vários tipos de automação. Participação por ter assistido esse vídeo até este momento, e não se esqueçam, eu conto com você.